eu estava conversando com o pessoal, né, basicamente eu estava mostrando ao pessoal que saiu mais uma atualização do ChatGPT, que é o quê? Que é a versão O3 e O4 mini. Que isso interfere na minha vida, Gustavo? Praticamente agora, o que está acontecendo? As próprias inteligências artificiais, elas estão chegando num platô. Como assim? Elas estão chegando num nível de conhecimento, de raciocínio, que está ficando, tipo, não tem mais, vamos falar assim, lógico, tem muito mais inovar. Só que agora começa o processo de refinação. Em que sentido? Por exemplo, eles vão começar a refinar e a melhorar todos os processos dele, entendeu? Para ficar mais barato e fazer de forma mais escalada, né? Vamos falar assim. E o que que acontece? E eu tava mostrando tal, e tem uma parte, deixa eu jogar aqui só o GPT aqui pro lado, para vocês verem, que é a questão da IA gerar vários tipos de imagem no formato de Lego, etc. Que nem eu vou colocar as minhas imagens aqui agora para vocês verem. Essa aqui, ó, vocês estão me escutando? Alô? Tá me escutando? Tá sim, estamos sim. Ah, beleza. Deixa eu recarregar essa página aqui e vou mostrar para vocês verem. Essa aqui, ó, é uma das imagens que eu gerei. Tem vários estilos que dá para gerar, tal, que é o quê? Em formato de Lego. Então, tipo assim, dá para você fazer de vários jeitos, aquele estúdio Ghibli, etc. E aí a gente estava conversando exatamente agora sobre o quê? Que é a questão de você gerar vídeos através das imagens que você tem. Então você pode pegar assim, pegar diversas imagens que você pode criar para um TikTok Dark, YouTube até mesmo, e você gera esses vídeos, entendeu? Você gera um vídeo em cima de todo esse conteúdo. E aí, hoje mesmo também saiu uma outra atualização, que é esse Kling AI, né, no caso. Que eu estava até mostrando pro pessoal antes da live, que é o quê? Esse tipo de vídeo, que essa atualização que saiu, que é praticamente um chamariz para, por exemplo, daqui uns tempos, eu acho que provavelmente, eu chuto aí, vai, daqui esse ano ou daqui até uns 2 anos, vai ter praticamente filme sendo feito por IA, entendeu? Porque cada vez mais eles vão aprimorando e vai barateando o custo. E eles não só vão melhorando vamos falar assim, o projeto em si. Que nem eu falei aqui do caso do refino, né? Que eles estão refinando e estão fazendo essa parte. Então eles só estão melhorando e a performance vai chegar num ponto que o quê? A performance vai estar excelente e o custo, em vez de acompanhar, vou até fazer de outra cor, e o custo, em vez de vamos fazer de azul, em vez de ele acompanhar, ele vai começar a diminuir e vai começar a manter, entendeu? Para fazer todo esse processamento. Além do que, eu vou mostrar para vocês verem agora que existe uma opção também, isso é no caso para quem já tem um computador, vamos falar assim, razoavelmente bem, que se chama o quê? Olama. O que é isso aqui? Aqui são vários modelos prontos, vamos falar assim, que são liberados ao público, que qualquer um pode usar, sabe? Eu quero usar dentro da minha empresa, etc. Que são vários que você pode usar, utilizar e baixar e fazer o download dentro da sua máquina. Lembrando que assim, você tem que ter uma máquina um pouco mais potente para rodar, mas ele já consegue, por exemplo, Gustavo, eu quero rodar uma IA que eu possa, sei lá, colocar meu extrato bancário e ele trazer os dados para mim e colocar numa planilha. Então, ele já permite já, o que esse aqui é o Gema 3 que saiu do Google, que é um modelo de código aberto, que é o quê? Você poder utilizar dentro do seu computador sem ter acesso à internet. Então, imagina as possibilidades que isso abre para uma empresa, para outros segmentos do mercado também. Então, esse aqui é só um dos pontos, que isso aqui é muito mais avançado, mas tem a questão, né, da geração de vídeo. Vocês podem até ver aqui, ó, a geração de vídeo é totalmente bizarra e, assim, cada vez mais vai melhorar, pessoal. Então, assim, não é colocando medo, não. Todo dia sai atualização, praticamente de várias ferramentas, não só uma. Então, você começa a juntar os quebra-cabeça, até que nem o Márcio tinha comentado, né, dentro da chamada, no caso ali do Google Meet, que é o quê? A IA vai chegar num ponto que, assim, não é que vai substituir todos os trabalhos. O trabalho de 10 pessoas não vai fazer, entendeu? Que era editor, por exemplo, editor de vídeo, outras coisas também, designer, etc. Ele vai começar a fazer tudo automático. Eu mesmo, que nem existe uma opção aqui dentro, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Existe uma opção aqui dentro que chama o quê? Que é essa opção aqui, que é o O4 Mini, que saiu a atualização agora. Se você vier aqui, ó, nessa opção aqui, que é investigar, você coloca aqui uma pesquisa, ele faz uma pesquisa aprofundada em vários sites da internet, só que ele não faz de maneira rápida, ele demora um pouco, sei lá, às vezes poderia 10, 12 minutos fazendo uma pesquisa, e você deixa.
e ele vai fazer um relatório detalhado, que nem tá mostrando aqui por trás, de tudo que você pediu, entendeu? E ele não vai fazer, vou fazer uma pesquisa. Não, ele te pergunta o que você quer, como que vai fazer, etc, sabe? Então esse é o caminho que eu falo para vocês, que lembrando, né, a parte de vídeo, tudo, é a parte que, assim, vai permitir pessoas comuns criarem algo completamente. E o que vai mudar? Qual que é a diferença? Que nem o pessoal fala, mas o ChatGPT vai substituir tudo. Ainda nesse tempo que a gente está vivendo, em 2025, abril de 2025, o que muda da IA para a gente, assim, no caso? Porque a IA não tem ideia, entendeu? Se você falar assim, não tem muita criatividade, mas você tem mais com uma IA. Se você conseguir pensando assim, eu quero que você faça isso, isso aqui não ficou tão bom, eu quero fazer de outra prática. Beleza, você vai fazendo. E outra, existem que nem outras formas de você fazer mais prático, que nem eu estava utilizando o modo de voz. Para que serve o modo de voz? Você vai conversando com a IA e ela vai te dando respostas, vou falar assim, mais rápido. E aí, em vez de você ficar escrevendo tudo que você quer, facilita no seu entendimento e até para você falar, às vezes, alguma ideia que você tem na cabeça e colocar, vamos falar assim, tirar da mente e colocar no papel, entendeu? Então, são várias coisas que tem aqui dentro que você consegue ir fazendo. No meu caso, deixa eu colocar aqui para vocês verem, um momento só. Deixa eu colocar aqui. Eu já estou chegando num ponto que não sei se vocês já ouviram não sei se vocês já ouviram falar na questão de agentes de IA. Alguém já ouviu falar? Manda aí no chat aí depois. Aqui não tá, para mim não tá aparecendo. Deixa eu ver aqui pelo outro. Deixa eu pausar aqui. Que é a questão dos agentes de IA, que agora vocês vão ver que isso aqui é um outro nível. Imagina que você tenha um livro, um PDF, alguma coisa que você queira, e basicamente, o que você pode fazer com nesse caso aqui, o agente de IA? Você pode treinar ele para a sua empresa, para algo específico que você tenha, e acho que se tirou aí, boa. E dentro dele, você pode fazer diversas coisas dele. Tipo, vamos falar assim, eu quero treinar uma IA específica, porque no meu caso, o que eu fiz? Eu coloquei esse livro aqui que chama Hobby como Artista. Eu coloquei esse livro aqui, que eu tenho ele adquirido. Você tem que voltar. E aí eu faço perguntas, aí eu posso fazer perguntas baseado no livro, entendeu? Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta aqui agora que eu estava mostrando, que eu ia mostrar, começar a mostrar pro pessoal. Por exemplo, complete a frase, de onde você tira suas ideias. Ele está fazendo toda uma chamada aqui, ele está fazendo várias. Isso aqui é um pouco mais avançado, pessoal. Mas o que eu estou fazendo? Eu treinei uma IA específica para fazer um determinado ponto. E esse é o ponto que vai começar a chegar as IA. Porque hoje, todos os modelos, deixa eu mostrar a resposta também, que ele já vai responder já também. O que vai acontecer? Os LLM que a gente tem hoje, né, no caso, os Language Large Model, né, no caso, o que eles são? Eles são, basicamente, eles tentam prever o que você pediu no prompt, vamos falar assim, no prompt, que é no caso ali, se eu ver aqui no GPT, se eu escrever qualquer coisa, ele vai tentar meio que prever. O que vai começar a acontecer agora, que na verdade, já é o presente já, porque esses modelos são muito generalistas. Em que sentido? Eles são, vamos falar assim, eles sabem de tudo, mas eles não são especialistas. E aí que vocês podem entrar. Gustavo, eu sou pedreiro. Beleza, você pode treinar uma IA para fazer orçamento como pedreiro. Eu sou eletricista. E não seja qualquer profissão que você tenha, você pode. Isso está sendo mais facilitado a cada dia mais. Você começa a pegar e a treinar uma IA específica, que são os agentes de IA, o AI agente, né, vertical, que é no caso que é o quê? Você especializar uma IA para um determinado ponto. Para atendimento, para um livro específico, para um conteúdo específico. Então você começa a alimentar e fazer toda essa essa validação, entendeu? E aí que você começa a brilhar, porque a IA não tem ideia, só que você sendo a pessoa que vai dar a orientação em uma ideia que você tenha, porque assim, o que vai mudar daqui para frente? O que está acontecendo com a IA, né? Por que a IA é tão importante, né? É uma das coisas mais importantes. Por quê? Existe as pessoas, eu vou desenhar uma lâmpada aqui, mas imagine que isso aqui é uma lâmpada. Imagine que tem as pessoas das ideias, as pessoas que têm ideias e elas, tipo assim, borbulham de ideia na cabeça. Só que o problema é que a maioria das pessoas que têm ideia, elas não sabem executar, elas não têm a noção de executar um projeto, etc. O que vai acontecer com as IA? O que já está acontecendo com as IAs? As próprias inteligência artificial,
todo mundo concorda comigo que, por exemplo, vamos supor que eu quero criar um site. Criar um site, querendo ou não, é algo, que nem eu falo dentro do sobrevivência, que é o quê? Criar um site é um lado operacional, que você está fazendo e que você vai ter um rendimento, só que assim, num tipo de trabalho, existem 3 tipos de trabalho, que eu vou falar para vocês agora, que é o operacional, tem o tático e tem o estratégico, que é o quê? Operacional é tudo, por exemplo, criar um site querendo ou não, é um trabalho operacional. Rende dinheiro, porque você está delegando o seu tempo, que é, vamos falar assim, um reloginho aqui, você está delegando o seu tempo em prol de dinheiro, que é o que a maioria dos trabalhos oferece. Basicamente, você vai lá, 30 dias, vai receber um salário. E aí você ganha dinheiro. Quando você passa, por exemplo, para o trabalho tático, o que, que é o quê? O tático seria o quê? É igual a polícia? Não, nada a ver. Tático é geralmente quem faz o gerenciamento de todas as ordens que vêm do trabalho estratégico, que é o quê? É o cara que pensa além da página, pensa além, por exemplo, na copy, na estratégia, para que público que vai falar, e quanto mais você sobe essa régua, quanto mais você sobe, mais dinheiro você ganha. Por quê? Vamos falar que quem desenvolve as ideias e a parte de estratégica é o cara que ganha muito mais, entendeu? E a parte do tático aqui, para vocês entenderem melhor, é como se fosse o gerente. É o cara que vai pegar as ordens da parte estratégica e vai direcionar para os operacional, entendeu? Então, essa é a estrutura de trabalho que a gente tem que focar não só na parte operacional, lógico, tem que saber? Tem que saber. Mas tem que saber também os outros caminhos para você conseguir crescer e sair do ponto A, vamos falar assim, A, B e C, você sai do ponto A e vai para o ponto B direto. Então, é essa uma das explicações que eu quero mostrar para vocês. Que nem, Gustavo, mas no meu trabalho eu quero fazer que nem canal Dark, que nem até o Rodrigo que está aí na Cal, ele está começando também a desenvolver um canal justamente para isso. Então, o que você pode fazer? Pegando todas essas ferramentas, tem essa opção aqui do Kling AI que eu estou mostrando para vocês podem utilizar de forma gratuita, é lógico. Tem uma limitação, mas para testar e você ver que, nossa, aqui é legal, interessante, você pode fazer da melhor forma, entendeu? E aí você começa a juntar as coisas, que nem eu, pelo que eu sei, eu acho que essa parte de geração, ó, eu vou pegar uma imagem minha aqui, para subir, por causa que o YouTube é meio barra algumas coisas, deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar uma imagem minha aqui, vou pegar essa imagem aqui, ó, que eu tinha gerado esses tempo atrás para fazer um teste. Falar, vou falar assim, gere essa imagem no estilo de Lego, por exemplo. Eu vou dar um exemplo, Lego. E aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai começar a fazer todo esse processamento aqui no caso, e aí ele vai começar a gerar essa imagem no estilo de Lego, entendeu? E você pode colocar que nem aquele estúdio Ghibli lá, você pode colocar diversos jeitos, e assim, isso é só uma das formas que você gera a imagem aqui, depois você pega essa imagem e coloca aqui no Sora, que é uma das próprias IAs do ChatGPT, ou em outra também, que gera vídeo, você pode pegar a partir dessa foto e gerar um vídeo e ir criando mais coisas, entendeu? E aí eu falo assim, mas isso aí tá, vamos falar assim, tá muito difícil, né, Gustavo? Isso aí tá meio complicado. Aí que nem eu falo para vocês, eu vou dar uma ideia. Para vocês saírem daqui pronto, com uma ideia já na cabeça. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de canal Dark, né? Que o pessoal sempre gosta mais de, porque não gosta de desaparecer. Como que você poderia gerar um canal Dark? Quais conhecimentos eu preciso para ter um canal Dark? Primeiro ponto é você entender primeiro de roteiro. Primeiro ponto, como que eu vou aprender roteiro? Tá, o roteiro você vai pensar da seguinte forma: sempre que você for pesquisar ou utilizar o chat GPT, você tem que fazer o seguinte: você tem que falar assim, haja como especialista em roteiros, vamos falar assim, em roteiros, e aguarde instruções. O que eu estou fazendo aqui para o chat GPT? Eu estou falando assim, pega tudo que você tem de roteiro, tudo isso ao vivo, pessoal, não é nada, ó, perfeito. Aí ele vai falar isso aqui. O que ele fez? Ele pegou toda a base de conhecimento dele sobre roteiro, vamos falar assim que aqui é o chat, vamos falar assim que aqui é a mente dele, esse quadrado. Aí o que ele falou? Ele falou assim, ó, traz tudo que tem de roteiro aqui dentro. Basicamente o que eu falei, ó, ele vai pegar tudo que tem de roteiro e vai deixar pronto e falar assim, ó, beleza, tem uma parte boa. Aí, se você falar assim, eu acho que isso aqui não é o bastante, pesquise como, por exemplo, ó, pesquise como fazer um bom roteiro para canais darks. E me traga um resumo, sei lá, aí, canais dark. Dark, pessoal, para quem não entende, não é nada do mal, é só você não aparecer, entendeu? Essa que é a lógica por trás de ter um canal dark. E aí, beleza, tem roteiros para canais dark, por exemplo.
pesquise como fazer um bom roteiro para canais dark na internet, sei lá, um exemplo assim. Beleza. Ele vai fazer uma pesquisa, esse aqui é um modelo mais avançado que eu estou utilizando, que acabou de sair hoje também, que eu estava explicando para vocês. O que ele está fazendo? Ele está pegando, ele vai fazer uma busca, ele vai fazer um raciocínio e vai me trazer o resultado. Com base nisso, depois eu posso falar assim, ó, eu quero que você gere um roteiro disso, 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 sempre que vocês têm que tomar em conta que é os comandos que você precisa dar dentro da ferramenta, entendeu? Tudo é a gente. Ah, mas o negócio vai fazer milagre? É, não faz, porque assim, você tem que fazer, você tem que pensar, ter uma ideia, que nem, ó, mandei ele pesquisar, para criar roteiros envolventes, tal, ele demorou 23 segundos, ele pensou durante 23 segundos, ele foi fazendo vários auto-questionamentos, beleza, escolha do seu nicho, aí ele vai falar, qual que é o seu nicho, tal, pesquisa de conteúdo, estrutura do roteiro, de 0 a 30 segundos, hook direto para apresente o problema, o mistério que será desvendado, aí você pode colocar, beleza, ó, eu gostei disso aqui e tal, e aí ele deu toda, traz as fontes, tudo, ok, legal, que eu vou fazer agora? Vamos voltar lá para a apresentação. Beleza, sei, vamos falar, vou dar um exemplo que você já pensou no roteiro. Qual que é o próximo ponto? É a utilização das IAs ou até mesmo de banco de vídeo, que nem o Pexels, vou dar um exemplo aqui que já estava aberto, que é um banco de dados com vários vídeos que você pode utilizar de forma gratuita. Aí você vai pesquisando e vai aparecendo aqui partículas, não sei o que e tal, e ele vai aparecendo. E aí você vai juntando todos os vídeos. Baseado em depois que você juntou todo o seu material, você começa a produzir a voz, que é no caso o áudio, etc, que pode ser a sua própria voz, ou você pode usar ferramentas como o Eleven Labs, que é o quê? É aqui que você coloca o que você, por exemplo, você coloca o texto, ele gera o texto a partir o áudio a partir do seu texto. E tem vários estilos, etc, que você pode utilizar. Esse aqui é o Eleven Labs para quem não conhece. Beleza. Aí agora, esse aqui é um vídeo da OpenAI que saiu há 4 horas atrás, que foi essa atualização que eu falei para vocês. Beleza, tenho a voz, aí você tem que saber mais uma habilidade que é essencial, que é editar vídeo. Você tem que saber, aí existem várias ferramentas inúmeras, CapCut, Adobe Premiere, DaVinci Resolve, tem vários. E aí você pegou, juntou, fez o roteiro, pegou os vídeos, fez a voz, ou você pode inverter aqui também, não tem nenhum problema. Você pode fazer a voz primeiro e colocando depois, não tem nenhum problema. Editou o vídeo, depois vai chegar uma outra parte que poucas pessoas falam na internet, que é o quê? SEO. O que é isso aqui, Gustavo? Que doideira é essa? Que você, independente do que você for fazer, esse conhecimento é válido para qualquer nicho do mercado, que é o quê? SEO é o quê? Otimização de mecanismo de busca. Para que serve isso? Toda vez que você for fazer uma pesquisa no YouTube, Google, etc., você vai estar você vai estar mais, vamos falar assim, mais vamos falar assim, vai ficar mais fácil da pessoa achar o seu vídeo, entendeu? Então, o SEO, só para recapitulando aqui, ó. Então, qual que é o conhecimento que eu preciso ter? Roteiro, vamos falar aqui, ó, roteiro, pegar os vídeos, no caso assim, gerar vídeos, por exemplo, com a IA, no caso de um Sora aqui, por exemplo, que nem esse vídeo que está aqui, deixa eu colocar aqui de novo, ó. Você pode gerar um vídeo aqui por aqui também. Beleza, ou pegar no caso do Pexels, que eu falei para vocês aqui, ó, tem vários estilos de vídeo que você pode ir pesquisando. Depois tem a parte de voz, que daí você pode gravar a sua própria voz, que daí tem, eu não lembro agora o nome do programa, mas tem não lembro agora, mas tem um programa específico que é gratuito também para você pegar, gravar sua própria voz com o microfone. Ou senão você pode gerar também por IA, e tem um curso também, que é a questão de você gerar o vídeo, o som, né, a voz através de texto. Então, aí depois, gerei a voz, tem tudo isso aí, você vai pegar e vai jogar todo esse material e vai editar num programa de edição de vídeo. O que seria isso? CapCut, tem de tudo, entendeu? Tem de absolutamente tudo. CapCut, tem várias ferramentas hoje que você pode utilizar que é de forma gratuita e online. Às vezes não precisa nem ter um computador tão parrudo para mexer, entendeu? Então, baseado nisso aí, depois você vai chegar em outro ponto, que é o quê? Esse ponto aqui, que assim, parece trabalhoso, pessoal, mas depois que você começa a entender e a praticar, fica muito fácil. Porque uma coisa que eu falo para vocês no digital, eu já vou explicar essa parte do SEO. No digital, diferentemente, por exemplo, eu tenho uma pizzaria, vou vender pizza, beleza, tem uma pizzaria lá. Ok, eu tenho lá uma pizza, veio o Márcio e pediu uma pizza de mussarela. Ok, essa pizza de mussarela, quando eu fizer a primeira vez, eu vou ter que entregar para ele e não vou poder fazer, tipo, pegar assim e copiar e colar, entendeu? Não existe essa opção de copiar e colar uma pizza. Agora, no digital, sim.
Quando você já tem uma estrutura pronta, você só vai pegando assim, ó, eu tenho a base, eu tenho alguns vídeos gerados, os vídeos, às vezes você vai ter que mexer um pouco para melhorar o engajamento, né, do vídeo, no caso, que está tudo interligado com o roteiro. E aí, o que que acontece? Tudo isso aqui depois você começa a ficar autorreplicável. Por quê? Hoje, para vocês terem ideia, existem, que nem aquela ferramenta que eu mostrei lá do N8N, que eu tava. Deixa eu até abrir que ele mandou a resposta, eu até esqueci de mostrar para vocês verem. Já vou abrir aqui também. Que é essa ferramenta de automação de agentes de IA, vertical, tal, etc. Hoje, para vocês terem ideia, tem como você automatizar todo esse processo de criação de vídeo, até essa parte do SEO que eu vou explicar para vocês agora. Então, vai chegar num ponto que a maioria já é assim já. A maioria dos vídeos, dos conteúdos que você vê na internet, vai ser a maioria, quase todos gerados por inteligência artificial, entendeu? Então é mais ou menos que nesse sentido que você tem que ir. Agora, o que que é o SEO na verdade? Quando você vai fazer qualquer pesquisa, vamos falar assim, eu vou pesquisar sobre, vamos falar assim, como plantar alface, um exemplo bem prático. Bem praticão. Beleza, eu vou plantar alface. Como que plantar aí, por exemplo, quando você vai pesquisar, você pode falar assim, ó, como deixa eu colocar por texto que vai ser mais fácil. Como plantar alface. Vamos falar assim, como plantar alface. Quando você vai perguntar, quando você vai fazer isso aqui, quando você vai falar assim, eu quero plantar alface, beleza. Como plantar? Se seu vídeo estiver direcionado, só que aí tem uma diferença. Se seu vídeo fala de como plantar, tá falando, você tá falando dentro do vídeo, que essa é a inteligência do YouTube. Você tá falando sobre como plantar alface e a parte de tags, que é onde entra a parte do SEO também, a parte do áudio, tudo que você fala no vídeo também entra nessa parte do, vamos falar assim, da parte de otimização, né, que eu tô comentando com vocês agora. Quando você fala e coloca as tags específicas, por exemplo, para plantar, como plantar alface, e até mesmo coisas na descrição, aí muda. Aí muda totalmente, porque quando a pessoa for pesquisar como plantar alface, vai aparecer o seu vídeo primeiro. E aí é nisso aí que você ganha. Lógico que tem a questão, tem mais uma questão, que é a relevância do canal. Quando o seu canal começa a crescer dentro de um nicho, de um conteúdo, ele tem relevância. Quanto maior, mais relevante seu canal é, melhor ele fica para ranquear, entendeu? E ainda mais, aí eu falo assim, mas como que eu faço isso para saber se meu canal Dark vai performar legal, se tem busca, vamos falar assim. Eu só vou entrar agora numa outra ferramenta aqui,